Esse cara que tá na sua tela aí, você já ouviu falar dele alguma vez? Ouviu falar ou você já viu o rosto dele em algum lugar, algum vídeo, o que seja? O nome desse cara é o Wendel Carvalho. O Wendel Carvalho, cara, ontem eu tava andando na internet, por acaso apareceu um vídeo recomendado pra mim da Hotmart, na empresa que tem cursos, inclusive, que tá o meu curso lá, o Profissão Youtuber, né? E aí eu parei pra ver esse vídeo, né? E o vídeo falava lá da primeira pessoa, se eu não me engano, acho que no Brasil, né, a bater 250 milhões de reais em comissionamentos, né? E eu vendo aquele vídeo e tal, só que não mostrava a pessoa, né? Mostrava o prêmio com um capacete bonito pra caramba e tal. E quando chegou no final do vídeo, aí apareceu o Wendel Carvalho, né? E era ele que estava recebendo o prêmio. Isso foi agora, se não me engano, no mês passado. E ele é o primeiro brasileiro a bater 250 milhões de reais de comissão na Hotmart, né? A gente tá falando só de comissão ali. Imagina os eventos que ele faz, presencial e tal, e que lota. Então já fez muito mais grana do que isso. Só que eu lembro de uma história do Wendel Carvalho, uma história de quando ele tinha um Uno. Ele tinha um Uninho, sabe? Uninho, sem ar-condicionado, sem nada, o basicão mesmo. Andou por muitos anos de ônibus e a primeira conquista dele foi um Uno. E nessa época aí ele já trabalhava com isso, né? Com essa parte motivacional de falar de sucesso e tudo mais, mesmo não tendo financeiramente um sucesso, né? Um certo dia ele tava andando com o Uno dele, passou um cara de moto, um motoboy e tal, e acabou quebrando o retrovisor dele, e ele ficou com aquele retrovisor pendurado lá e tal, e não tinha grana nem pra consertar o retrovisor, ou consertava o retrovisor ou colocava gasolina, né? Então acabou fazendo uma gambiarra com o retrovisor ali. E aí ele foi chamado para dar uma palestra na Unimed a respeito de sucesso, né? Tô resumindo a história. E ele chegou lá, né, de terno, gravata e tal, para dar aquela palestra. E como ele tava no Uninho, né, retrovisor remendado e tal, ele parou o carro um pouco longe, né? Parou um pouco distante pra galera não ver o palestrante motivacional do sucesso chegar ali com o Uno. E nisso, né, o destino fez com que um dos diretores da Unimed parasse o carro, né, o carrão dele do lado do carro do Wendel Carvalho. Aí chegou lá, um olhou pro outro e tudo mais, o diretor olhou o Wendel Carvalho com aquela roupa ali e entrou pra dentro de onde ia ser o evento e tal. E na hora que anunciaram o palestrante lá a respeito de sucesso, entrou o Wendel Carvalho e numa das fileiras da frente tava ali o diretor que viu ele lá fora no Uninho com um retrovisor remendado, né? E tava lá o Wendel Carvalho dando uma palestra a respeito de sucesso e aquele cara sentado ali na frente olhando assim, tipo assim... que mentira, o cara não vive nada disso, olha só e tal. Imagina como foi desconfortável pro Wendel Carvalho tá falando tudo aquilo ali que ele acreditava, sendo que tinha uma pessoa ali na frente que sabia que isso não era a realidade do Wendel. Sei de uma outra história dele também, de que acabou a água na casa dele, acabou o galão de água e eles não tinham dinheiro, ele e a esposa dele não tinham dinheiro nem pra comprar outro galão, né? Não tinha dinheiro pra comprar um galão de água. Eu acho que era R$7, R$15, alguma coisa assim, um negócio barato. Não tinha dinheiro. E quando eu vi esse vídeo dele, aí me veio à memória essas histórias, né? Os 250 milhões de reais e tal. E também vi um vídeo dele onde ele comprou agora recentemente uma Lamborghini. Cara, eu fico feliz demais quando vejo histórias de sucesso assim, de pessoas que saíram do nada e acreditaram e viraram a chave, mudaram a história. E mudaram a história às vezes de toda uma árvore genealógica, sabe? Já vem os antepassados só com histórias de fracasso e chega num cara que o cara muda a chave dali pra frente. Vi lá o vídeo do Wendel Carvalho comprando a Lamborghini e ele chorando, né? Porque vinha toda a história da vida dele, o trabalho de 16 anos até chegar ali naquela Lamborghini, né? Quando ele tava dando aquela palestra lá, aquilo não era uma falsidade, é o que ele acreditava. Ele acreditava de fato que chegaria ao sucesso. Ele tinha colocado aquele pensamento
dentro dele de que ia virar a chave, que ia fazer acontecer, que aquele sucesso estava dentro dele, embora as circunstâncias exteriores mostrassem algo diferente, né? E ele acreditou nisso e de fato ele se tornou aquilo que ele acreditava, né? Ele continuou batendo naquilo ali até dar certo. Me lembrou de uma outra história, a história do The Rock, né? O ator The Rock aí, com certeza, o Dwayne Johnson, você já viu algum vídeo com ele, algum filme com ele, né? E às vezes você olhando um cara desse assim, no topo do mundo, você acha que o cara já nasceu nisso, né? O The Rock, quando era mais novo, teve que roubar no mercado para levar comida para dentro de casa. No início da carreira, ele tava jogando futebol americano, né? Jogando futebol americano, ele achou que o sucesso viria através do futebol americano, chegou até a entrar para um time profissional e chegou um momento que ele foi cortado, ele tinha 23 anos, ele foi cortado do time e não tinha nada, não tinha emprego, tinha $7 dentro da carteira e é tudo que ele tinha. Ele teve que pedir pro pai dele vir de uma outra cidade buscar ele, porque nem dinheiro pro transporte ele tinha, né? E ele colocou na cabeça que ele ia fazer alguma coisa para mudar aquilo, que ia mudar a história dele de alguma forma, não sabia como nem quando, mas aquilo ia acontecer. Então é uma questão de crença. O cara, não sei como, não sei quando, mas vai acontecer. Inclusive vou botar até um vídeo curtíssimo dele, vou colocar na sua tela aí. I grew up wanting a way out. Football was the answer. I was good. Not good enough for the pros. 23 years old, jobless, hopeless, $7 to my name. Then I decided I was gonna make something of myself. Didn't know how or when, but I knew one thing. When your back's against the wall, the only way out is to put the work in. Tem até um vídeo dele que se chama Contra a Parede, né, que conta essa história de forma mais completa. Ele diz o seguinte: quando você tá contra a parede, né, suas costas a parede está atrás, suas costas estão encostadas ali, acabou, você tá encurralado, não tem como você andar mais para trás, você chegou num limite onde só tem uma coisa para se fazer: andar para frente. Você precisa lutar e andar para frente. Então se você tá nessa situação aí de contra a parede, né, o que você tem que fazer é lutar, cara. Você tem que colocar na sua cabeça que isso vai mudar, que isso é momentâneo, que isso é passageiro. As circunstâncias mudam, falo disso aqui direto, só que você tem que acreditar, colocar isso dentro de você e lutar para que isso mude. Wendel Carvalho, no Uno, com o retrovisor quebrado, contra a parede. The Rock, $7 no bolso, desempregado, cortado do sonho, que ele acreditou que o futebol seria, sabe quando você aposta tudo num negócio? Não, é o futebol é ali que eu vou dar certo. E cortaram o cara, não, cortou, e a idade já tá avançando, já não tem mais pra onde ir, cortou, você tem $7, tá desempregado aí, o que você vai fazer? E o cara busca um outro caminho e acaba dando certo numa outra coisa que talvez o cara nunca tenha imaginado, só que ele acreditava que algo ia acontecer. A mesma coisa quando eu estava nos Estados Unidos. Tava lá, trabalhando na construção, tá? Num trabalho que me esgotava, não só fisicamente, extremamente pesado. Quem já trabalhou em construção nos Estados Unidos sabe como que é. Esgotamento psicológico total, contra a parede. Eu sabia que ia mudar de alguma forma, não sabia como, nem quando, mas foi através da internet que a minha vida mudou. Eu tava contra a parede. Quando você tá contra a parede e você acredita que de fato algo vai acontecer e você se move para que algo aconteça, os caminhos vêm até você. As ferramentas vêm na sua mão e a sua vida muda por caminhos que você talvez nem tenha imaginado. Eu lembro de quando, falando de propósito aqui, né? Cada um tem um propósito. O Wendel Carvalho tá vivendo o propósito dele, The Rock vive o propósito dele. Eu vivo o meu propósito dentro da internet, embora nem sempre você esteja dentro desse propósito, e quando você sai desse propósito, você acaba meio que perdendo o rumo e as coisas começam a ruir. E eu lembro que desde novo, cara, ia em alguns lugares, igrejas e tudo mais, alguém chegava pra mim e falava: olha, você vai falar pra multidões, você vai falar pra milhões de pessoas. Quando não era uma pessoa falando isso pra mim, Deus falava comigo através da Bíblia, ou Deus falava comigo dentro de mim mesmo. Por muitas vezes, já contei essa história aqui algumas vezes e tal, não vou me aprofundar
não dá, né? Mas como eu cantava, tinha uma banda de rock na época, eu acreditava que eu ia falar pra milhões de pessoas através de shows, né? Ia fazer shows, não, é isso, eu vejo um monte de banda que eu sigo aí e tal, que eu curto, vou fazer a mesma coisa que os caras. Os anos se passaram, a banda acabou, não vivi de música, e na hora que eu fui ver eu falando pra milhões de pessoas foi através da internet, e devem ter mais de 200 milhões de visualizações, juntando Facebook, YouTube e tudo mais. Então eu acabei falando pra milhões de pessoas de uma outra forma que eu não imaginava. E como que veio essa forma até mim? Como que a internet apareceu até mim? Quando eu tava nos Estados Unidos trabalhando na construção. Sabe, uma coisa não tem a ver com a outra, só que a sua vontade, aquilo que você coloca dentro e fala vai acontecer, vai virar, te leva até o propósito ou ao caminho do seu propósito, tá? Então você precisa acreditar. Muitas histórias de sucesso você vai encontrar isso. Uma pessoa contra a parede no início, completamente, onde as circunstâncias diziam que ela ia fracassar, que estava tudo encerrado, não teria para onde ir, e depois, cara, as circunstâncias mudaram, oportunidades apareceram e tudo mudou, do 0 ao 1 milhão. Já falei aqui, fiz alguns milhões de reais na internet. E fiz isso através do caminho da internet. Tem um vídeo com o Wendel Carvalho, tá numa entrevista lá com o Cariani, e ele fala o seguinte: cara, as pessoas estão com uma mina de dinheiro na mão e usando pra fazer videozinho de dança no TikTok, usando pra porcaria. Celular, o seu celular na sua mão é uma mina de dinheiro. Você conecta com pessoas aqui. Você pode estudar aqui. Você pode fazer muita coisa através disso aqui, tá? E aproveitando por falar nisso, uma oportunidade que você tem, um caminho que pode te levar ao seu propósito, né? Um caminho que pode te levar ao caminho do seu propósito ou diretamente ao seu propósito, foi o caminho que eu segui, o caminho da internet. Então quando eu falo do profissão youtuber, eu tô te passando o caminho do meu propósito, tá? Aquilo que fez a minha vida mudar, aquilo que me trouxe os meus milhões. E o que eu tenho para te passar é isso, a oportunidade de viver o que eu vivi, ou viver o que eu vivo, ou viver muito mais do que eu conquistei. Porque eu vou te dar a base, eu vou te ensinar tudo, mas você pode ser muito melhor do que eu. Então, se você quiser aprender do zero a editar vídeos, a fazer capa, a fazer tudo que eu faço aqui, o que qualquer canal faz aqui, você pode fazer isso com o celular, tá? Se você tiver internet ou celular, você pode filmar no seu celular, editar no celular, a gente ensina você a editar tudo pelo celular, assim como você pode fazer no computador e tudo mais. Então, cara, você que tem dentro de você você está inconformado com a vida que você vive, você sabe que você está contra a parede, e só que você não quer se deixar vencer por isso, você sabe que tem algo mais para você. Esse é o seu propósito te gritando que você precisa fazer alguma coisa. E quando você começa a fazer alguma coisa, as oportunidades e ferramentas começam a vir até você. Se você não fizer nada, você vai continuar estático onde você está. Não vai cair do céu, não vai vir de forma mágica. Você precisa se mover de alguma forma. Talvez o seu propósito não esteja diretamente na internet, mas talvez seja um caminho, assim como era o meu caminho quando eu estava na construção dos Estados Unidos. Então as vagas estão abertas. Você pode chamar no WhatsApp, como você pode ir diretamente no site, que eu te aconselho, tá? Você vai diretamente no site, entra no curso. Você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. E a vida se trata disso, meu amigo. Trata disso. Propósito. Qual é o seu propósito? Se você não sabe qual é o seu propósito, você precisa mover alguma coisa, fazer alguma coisa para que sua vida vá caminhando até você identificar o seu propósito. Você ficar aí parado sem fazer nada não vai te trazer a solução. Então, Wendel Carvalho, parabéns pela conquista, né? Parabéns pelos 16 anos de caminhada, né? Parabéns por cada degrau, né, que você subiu. Eu tenho certeza que não foi fácil e tenho certeza que ainda não é fácil. Tá? Não só ele, mas a você que está aí do outro lado também, que a cada dia continua na sua luta aí da construção de tijolo por tijolo até construir o seu império. Continua que uma hora vai dar certo. Agora, se não fizer nada, aí é certo que não vai dar certo. Espero você lá no Profissão YouTuber. Até a próxima.